Olá pessoal, então vamos aqui dar continuidade à nossa aula de prática de processo penal, tá? Então vamos falar sobre a estrutura da peça de queixa-crime. A peça de queixa-crime, como as demais peças, tá? Ela tem a mesma estrutura que nós vimos até agora. Então, endereçamento, a parte da qualificação das partes e o fundamento jurídico, dos fatos, do direito e dos pedidos, mas a queixa-crime também terá que conter o rol de testemunhas. Quanto ao endereçamento, para eu verificar a competência, eu vou ter que analisar a pena fixada aos crimes, tá? Então, aqui no probleminha que a professora passou para vocês, tá? Nós temos o Henrico, que será o querelante, e a Helena, que será a querelada, tá? Segundo consta no problema, a Helena, ela teria praticado aí 3 fatos. O primeiro fato, ela utilizou-se das redes sociais e escreveu em suas redes sociais contra o Henrico que não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um sem vergonha. Ainda, ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio. Inclusive, estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. E por fim, além disso, não passa de um estelionatário. Vive passando cheques sem fundos. Esses são os 3 fatos. Então, o primeiro fato, ela imputa ao Henrico uma qualidade negativa. Quando eu imputo uma qualidade negativa a alguém, eu estou praticando o crime de injúria. No segundo fato, ela imputa não uma qualidade, tá? Mas sim ela conta um fato ofensivo à honra e dignidade do Henrico. Quando você imputa um fato que ofende a honra e a dignidade, mas que não constitui crime, porque andar bêbado aí não é crime, você está praticando uma difamação. Já o terceiro fato, ela imputa um fato criminoso, tá? Ela fala que ele é um estelionatário porque ele vive passando cheques sem fundo. Então aqui nós temos 3 crimes para nós descobrir aí a competência, tá? Nós vamos ter que somar as penas máximas. As penas máximas, elas extrapolam o limite de 2 anos. Então eu sei que a competência não é do juizado. Eu sei que a competência ela é do juiz comum. Continuando ainda com a competência, eu sei que os fatos ocorreram na cidade de Niterói, em Rio de Janeiro. Então, o meu endereçamento será ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da pontinhos, porque eu não sei para qual vara vai ir, da vara criminal da comarca de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Ou então, se vocês preferirem, tá? Vocês podem endereçar ao juízo também, que está correto, ao juízo da vara Pontinhos, vara criminal da comarca de Niterói, Rio, estado do Rio de Janeiro. Em seguida, nós vamos passar para a parte da qualificação das partes, tá? Então, eu vou pular aí no máximo 8 linhas, tá de bom tamanho. Lembrando que vocês devem sempre economizar linhas, tá? Tratando-se de exame de ordem, porque as peças geralmente são muito extensas. Então, você pula aí no máximo umas 8 linhas e vai para a qualificação. Na qualificação, você vai ter que qualificar tanto o Henrico como a Helena. Então, eu vou colocar Henrico e vou colocar os elementos que o problema me trouxe. Se o elemento não trouxe algum elemento que é necessário na qualificação, eu coloco, por exemplo, nacionalidade, 3 pontinhos, para eu demonstrar ao meu avaliador que eu sei que deve constar a nacionalidade. Então, Henrico, nacionalidade, 3 pontinhos, vírgula, estado civil, 3 pontinhos. Já a profissão, eu sei que ele é engenheiro, tá? Então, engenheiro. Em seguida, eu vou completando RG, CPF, endereço. Sempre lembrando que se eu não tenho a informação, eu coloco 3 pontinhos, tá? E se eu tenho a informação, eu coloco a informação que o problema me trouxe. Eu não posso inventar informações, tá? A cidade, eu sei que ele mora em Niterói, porque o problema está trazendo.
Em seguida, vem oferecer, tá? Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, intermédio de seu advogado, com procuração, com poderes específicos em anexo, oferecer queixa-crime sempre de forma destacada, em caixa alta, tá? Contra, em face, né? Em face de Helena, e você vai qualificar a Helena, vai colocar o RG, CPF, se o problema trouxer, o endereço, tá? Eu sei também que ela mora em Niterói, né? Com fundamento em quais artigos? Os meus fundamentos estão no Código de Processo Penal, tá? Na aula passada eu cheguei a falar um deles, que é o artigo 30 do Código de Processo Penal, mas eu devo colocar o 41 e o artigo 44. O artigo 41, ele fala sobre os elementos que devem constar em uma denúncia e uma queixa-crime. Já o artigo 44 fala sobre os poderes específicos de uma procuração, tratando-se de uma queixa-crime. Fiz a minha qualificação e trouxe os fundamentos. Vou então para a parte dos fatos. Nos fatos, diferente das outras peças aqui, eu vou ter que especificar muito bem os fatos. Por quê? Porque tanto numa denúncia como numa queixa, tá? Na denúncia, o réu, ele não vai se defender do enquadramento jurídico que vai ser no final. Ele vai se defender do fato, tá? Já na queixa-crime da mesma forma, tá? O querelado, ele não vai se defender do enquadramento jurídico, ele vai se defender do fato. Então é importante que eu especifique muito bem, tá? De forma literal, eu escreva o que a Helena praticou. Então, para facilitar aí a compreensão dos fatos, você vai dividir cada fato em um parágrafo, trazendo aí, no início de cada parágrafo, você identifica fato número 1, fato 01, fato 02, fato 03. Então, o primeiro fato que ela praticou, seguindo a ordem aqui, é o crime de injúria. Então, como que eu posso descrever este fato? Eu vou falar que no dia 25/3/2020, utilizando-se de uma rede social, a querelada, com a intenção de ofender a honra subjetiva do querelante, afirmou que, você vai colocar entre parênteses o que ela afirmou. Ponto. Novo parágrafo, fato 02. No mesmo contexto fático ou na mesma oportunidade, tá? Então, na mesma oportunidade, a querelante ainda, com a intenção de difamar, atingindo assim a honra objetiva e subjetiva do querelante, afirmou que, entre aspas, né, você vai colocar aí literalmente o que a Helena falou. Por fim, terceiro parágrafo, fato 03, no mesmo contexto fático, ainda a querelante imputou o fato definido como crime ao praticado em tese pelo querelado, ao afirmar, aliás, praticado em tese pelo querelado, é isso mesmo, ao afirmar que este não passa de um estelionatário. Você vai colocar literalmente o que a Helena falou, tá? Então, você terminou aí a parte dos fatos, você vai para a parte do direito. Na parte do direito, eu acho importante que vocês dividam, tá? Primeiro, você vai dividir do direito 2, né? E daí 2.1 do enquadramento jurídico. E em seguida você vai fazer um outro subtópico para falar sobre a indenização pelos danos causados, tá? Então, vamos ali, do direito, pule uma linha e coloca 2.1 do enquadramento jurídico. Aqui no enquadramento jurídico, você vai ter que falar que, por exemplo, de acordo com o artigo, seguindo a ordem do Código Penal, né, de acordo com o artigo 138 do Código Penal, constituir crime de calúnia. E você vai colocar a letra da lei, tá? Se você quiser fazer como no modelo, de forma aí justificada,
você pode fazer, tá? Aí no final, após você fala que o fato aí imputado, ele enquadra-se perfeitamente, né? O fato número 3 enquadra-se perfeitamente no crime de calúnia. Em seguida, você vai falar ainda o fato 2 enquadra-se perfeitamente no disposto do artigo 139, né, que é a difamação. E o fato 01 amolda-se perfeitamente ao disposto no artigo 140, que é o crime de injúria. E por fim, outro artigo que vai incidir aqui é o artigo 141, inciso 3º, tá? Quando a pessoa ela pratica um crime de injúria, calúnia ou difamação, se utilizar-se de meio que facilite, tá? Que facilite a propagação dessa injúria, dessa calúnia ou dessa difamação, terá um aumento de pena, tá? Então, por fim, vale ressaltar que os fatos foram praticados por intermédio de rede social, né, no caso, sendo necessário incidir o artigo 141, inciso 3º, você coloca a letra da lei, tá? O artigo 141 diz que as penas combinadas nesse capítulo aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. E por fim, então a parte dispositiva aí, né, desse subtópico, você vai fazer o enquadramento jurídico final, né, falando que assim a querelada incorreu na prática dos crimes, né, previstos nos artigos 140, fato 01, 139, fato 02 e 138, fato 03, com aumento de pena previsto no artigo 141, inciso 3º, cumulado, né, quando eu tenho a prática de vários crimes, então eu tenho que utilizar os concursos, né, que no caso, em cúmulo material, tá, concurso material, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal. Findo então essa parte, eu vou aí para a parte do, né, o segundo subtópico, que é da fixação do valor mínimo pelo dano moral, tá? Então eu posso simplesmente falar da seguinte forma: que os fatos geraram aí ofensas, atingiram a honra objetiva e subjetiva do querelante, tendo aí experimentado grande sofrimento, angústia, considerando a natureza da proporção das ofensas, devendo então impondo-se, né, a fixação de um valor mínimo a título de dano moral, nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, tá? Então, você vai ter que fazer aí um subtópico falando que os fatos causaram danos na esfera objetiva e subjetiva, causando angústia, sofrimento, prejuízos ao Henrico, porque ele utilizava aí das redes sociais para a questão aí não só do seu dia a dia, mas para a questão profissional, tá? Então, tudo isso causou danos que devem ser reparados, tá? Danos a títulos, danos morais. Por fim, dos pedidos, tá? Na aula passada eu comentei com vocês que, tratando-se de injúria, calúnia e difamação, haverá a necessidade de observação de um rito específico, tá? Que está nos artigos 519 a 523, tá? Então, tratando-se de calúnia, injúria e difamação, o primeiro pedido que vocês irão fazer é que sejam tomadas as providências do artigo 520, que é uma audiência de conciliação, tá? Caso aí não haja audiência de conciliação, então, que seja aí recebida a queixa-crime, então o recebimento e a citação da querelada para que ela ofereça a resposta à acusação. Em seguida, que seja intimado o Ministério Público para atuar aí como custos legis na queixa-crime. Ao final, que seja condenada, então, a querelada nos crimes do artigo 138, 139 e 140,
que seja fixado um valor a título de dano moral, e por fim, então, que seja a querelante, né, no caso, condenada a pagar as custas judiciais, tá? Tratando-se de queixa-crime, para você entrar com uma queixa-crime, você vai ter que pagar as custas judiciais, então você pede a condenação da querelada ao pagamento de custas judiciais. Findo, então, a gente passa aí para o que é de praxe, né? Termos em que pede deferimento, local e data. No local e data, se o problema ele não pediu para identificar qual é o local e qual é a data que está sendo feita essa queixa-crime, você simplesmente vai colocar local, pontinhos, data, pontinhos. Advogado, pontinhos e OAB, não pode colocar o nome de vocês, tá? E por fim, o rol de testemunhas, tá? Você não pode esquecer do rol de testemunhas porque ele preclui, tá? Então, se você não juntar o rol de testemunhas na queixa-crime, você não vai poder colocar depois, tá? E isso vai aí, no caso, causar prejuízos, tá? É claro, se você quiser produzir provas testemunhais, tá? Então, você sempre coloca o rol de testemunhas. Aqui, simplesmente você coloca assim, nome, pontinhos e endereço, pontinhos. Por que que isso é importante? Para você demonstrar para o teu avaliador que você sabe, tá? Que é na queixa-crime o momento oportuno para apresentar o rol de testemunhas, ok? Então, por hoje é só, tá, pessoal? Qualquer dúvida quanto aí à queixa-crime, eu estou à disposição nas redes sociais, no grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora, tá? Então, até mais e tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau!